Eu poderia ficar horas aqui no canal explicando sobre DRE, sobre fluxo de caixa e qual que é a importância de você separar suas contas. Inclusive, tenho muitos vídeos falando sobre isso, mas eu sei que no fundo, a maior barreira que geralmente impede esse profissional, empreendedor de buscar ajuda financeira, né, para aquilo que ele não sabe, é basicamente o medo, né? Esse medo de entregar o que eu chamo, né, a chave do cofre geralmente por um estranho, é o medo que traz da pessoa perder o controle. E a história de hoje não é sobre planilhas ou sobre teoria, sobre fundamentos. Eu queria trazer um pouco de uma história real de um caso que eu conheço, né? Eu vou chamar esse empreendedor aí de Marcos. O Marcos, ele tinha uma pequena agência de marketing e ele vivia como muitos empreendedores por aí, pode ser que você esteja vivendo exatamente desse jeito, que é uma pessoa extremamente atolada, né? Ele vivia refém da própria empresa e a história de como ele conseguiu se libertar pode ser um pouco do mapa que você precisa para entender um pouco dessas premissas e do cenário que a gente está vivendo, tá? A agência do Marcos era o que eu chamo de retrato de um crescimento quebrado, né? Então, ele é um cara extremamente bom naquilo que ele fazia, então ele conseguia fechar cliente, ele corria atrás de novos negócios, o faturamento dele efetivamente crescia, né? A empresa, ela crescia bastante. E na cabeça dele, o negócio efetivamente estava bombando. Por quê? Ele estava olhando ali o faturamento e o faturamento estava crescendo. Só que tinha um problema, né? A realidade era um pouquinho diferente. A rotina do Marcos era extremamente caótica. Então, ele passava basicamente o final de semana inteiro trabalhando, era noite de domingo que ele podia estar descansando ali, assistindo o Fantástico, mas ele estava na frente do computador, muitas vezes tentando conciliar extrato, tentando emitir nota fiscal que ele não sabia como fazer. O cartão de crédito, então, era aquele negócio que misturava conta pessoal, e aí cartão de crédito pagava supermercado, era presente para a esposa, restaurante final de semana. É o clássico empreendedor que acha que o dinheiro da empresa era dinheiro dele, né? E aí chegava no final do mês, o que acabava acontecendo? Ele via um faturamento alto, só que o dinheiro não ficava na conta. E aí ele não conseguia entender se a empresa dele estava dando lucro, se a empresa dele estava dando prejuízo. Ele simplesmente não tinha a menor ideia do que estava acontecendo porque o negócio vivia nesse achismo integral, né? Ele não tinha certeza de absolutamente nada. A gente pode falar que o Marcos era o funcionário mais esforçado, só que também o mais mal remunerado da própria empresa. Ele ficava exausto, frustrado e, o pior de tudo, ele ficava completamente no escuro porque ele não sabia qual que era a situação real do negócio dele. Quando a gente começou a conversar, o Marcos ele tinha três grandes medos que geralmente travavam ele e que acontece com muitas empresas, tá? Quando eu costumo a conversar, falar principalmente aí nessa visão financeira, né? Então, o primeiro medo é que ninguém vai cuidar do meu dinheiro como eu. Então, esse é o clássico do empreendedor quando ele é muito centralizador. Então, ele tinha uma crença de que só ele, então, só com esse olhar do dono, ele conseguiria gerenciar corretamente as finanças dele. A ideia de que ter um terceiro, uma pessoa de fora, olhando para os números, seria um negócio meio que invasivo, né? Uma pessoa que não entendeu o negócio como ele entendia. Segunda visão, que é isso parecer caro demais. Então, ele olhava para o serviço de BPO financeiro, que é o que eu estava conversando com ele, e ele enxergava isso basicamente como um custo, né? Ele não tinha uma visão de ver isso como um investimento. Na cabeça dele, era simplesmente mais um boleto, né? Uma coisa que ele teria que pagar a mais e que a visão que ele tinha é que não dava para enxergar um valor no que estava sendo oferecido para ele. E aí o questionamento que ficava, né, era justamente de que ele não enxergava esse valor, e aí, consequentemente, muito porque ele não entendia muito bem o que era esse serviço de BPO financeiro, né? Só essa sigla, né? Falar BPO financeiro, ele já não entendia o que isso servia, né? Como que isso iria auxiliar ele. Parecia uma coisa meio complexa, uma coisa só para empresa grande. E aí ele não conseguia entender na prática, efetivamente, o que era esse serviço, né? Essa prática da operação, no dia a dia, como que isso ia
ajudar no processo dele, como que isso ia efetivamente funcionar, né? São esses 3 medos que acabam criando essa muralha que prende muitas vezes o empreendedor nesse caos financeiro que ele está vivendo, né? Para a gente conseguir quebrar um pouco dessa muralha, né, a ideia foi não vender tanto um serviço, né? O que, que a gente acabou conduzindo ali com ele? A gente iniciou um processo de construção de confiança, né? Então, de uma forma bem simples, né? Primeiro, a gente trabalhou numa imersão, então a primeira coisa que a gente tentou organizar foi fazer uma reunião para entender mais a fundo o negócio dele, não olhar somente ali para os números, né? Realmente entender um pouco mais da operação, dos clientes, das dores. E é legal porque justamente como eu tenho esse know-how de agência de marketing, eu consigo entender um pouco mais a operação, entender efetivamente como que funciona um negócio de marketing, né? Então isso me trouxe uma base interessante para trazer mais sugestões, né, efetivamente para essa fase inicial. Segundo, é clareza da ferramenta, né? Então a gente mostrou para ele como que a gente conseguiria de verdade, né, de forma clara, organizar essa estrutura, né? Então o que, que ele teria acesso, o que, que ele conseguiria visualizar. E aí partindo efetivamente da dor que ele tinha, né? Entender exatamente como que ele poderia enxergar aquilo que ele teria com o processo financeiro da Grimp ali trazendo esse resultado para ele. E terceiro, aí eu vou colocar como essa virada de chave, né, foi justamente quando ele passou a entender que delegar não seria basicamente perder o controle, né? Então ele continuaria tendo que aprovar os pagamentos, ele continuaria sendo a pessoa que iria tomar as decisões. O nosso trabalho era mais né, não era, é um trabalho efetivamente técnico e operacional, entregar para ele aquilo que importa, que é a operação do dia a dia, e clareza, clareza para aí sim ele poder tomar as decisões, né? Então o que aconteceu basicamente foi que ele não entregou a chave do cofre para a gente, né? O que ele ganhou foi um copiloto especialista, né? Alguém que pudesse, de forma clara, ajudar ele a navegar por essas visões e por esse mundo financeiro que geralmente o empreendedor tem muita dificuldade. O que aconteceu basicamente depois dele conseguir confiar efetivamente no processo foi uma transformação do negócio, né? Então, essas noites de domingo que ele tinha que passar ali emitindo boleto, emitindo nota fiscal, tentando organizar no processo, trouxe uma economia de tempo para ele, né? Quando você coloca no papel, geralmente ali pelo perfil que eu costumo atender, o empreendedor ele acaba gastando ali numa média de 20 horas por mês, mais ou menos, nessa atividade financeira, que é uma atividade que ele não gosta, que muitas vezes ele faz de forma errada, que muitas vezes ele não entende, que ele tem muitas dúvidas sobre como emitir uma nota fiscal corretamente, aí vem mudança tributária, qual que é o formato correto para eu executar. Então, ele teve esse ganho de forma mais técnica e de forma efetivamente correta, né? Uma empresa que auxilia ele de forma mais operacional e também estratégica, né, para entender efetivamente as respostas, né? Então, ele começa a receber os relatórios, ele consegue entender efetivamente como que está a saúde financeira dele e o que ele precisa fazer para alcançar os resultados corretos. Então, o resultado que a gente pode colocar assim como o resultado mais importante para o negócio, e é isso que eu sempre trago quando eu ofereço o serviço de terceirização financeira, é clareza. Então, a ideia de você, não estou falando que você vai oferecer, né? Como eu falei, você não está entregando a chave do seu cofre. Que você está oferecendo, né? Que você está trazendo, é uma pessoa que vai te trazer visão para te ajudar a organizar efetivamente esse cofre, né? Você entender que você precisa organizar sua precificação, você entender efetivamente que às vezes o seu gargalo tá até em você, né? Tá no seu valor de prolabore, tá na sua organização. Então isso deixa, né, uma visão caótica do negócio e transforma ele numa visão efetivamente organizada, né? Então, trazendo de novo o critério que eu sempre falo, né? O objetivo do serviço que a gente oferece é trazer clareza, é clareza e tranquilidade. Então, quando a gente oferece o serviço de BPO, é sempre esse
princípio que a gente precisa pensar e que o empreendedor ele precisa ter em mente, né, para ele entender que faz sentido essa contratação. Se você quer saber mais informações, quer entender um pouquinho mais efetivamente, operacionalmente, como funciona o nosso serviço, tem um link aqui na descrição, pode clicar que vai ser um grande prazer atender você. Muito obrigado e até o próximo vídeo.